Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas suas vibrações, na sua energia superior. Caros amigos e amigas que nos acompanham pela internet, por intermédio da rede web Rádio Cobem, nossos cumprimentos também, rogando que essas reflexões, que a espiritualidade maior, notadamente a espiritualidade ligada a essa abençoada instituição, possa disseminar essa vibração de bem-estar aqui nesse recinto para aqueles que nos acompanham à distância pelos raios invisíveis da comunicação virtual. No item 185 da obra O Livro dos Espíritos, as entidades espirituais angelicais, aquelas que estavam destinadas a acompanhar o progresso da Terra e ligadas na tarefa de apresentar a ciência básica do elemento espiritual e as leis do cosmo através da interlocução, da interação com Allan Kardec, na apresentação da doutrina espírita, colocaram para o codificador as seguintes colocações: o planeta ou os planetas progridem, estão sujeitos ao progresso da mesma forma que as criaturas estão. Os planetas evoluem. Os planetas aprimoram-se. Os planetas se desenvolvem também à semelhança das criaturas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec volta ao assunto quando recebe uma comunicação espiritual de Santo Agostinho, capítulo 3, em que o grande santo medieval volta agora do mundo espiritual com conhecimento mais aperfeiçoado, com uma lucidez intelectual maior para dizer que a semelhança do que ocorre com as criaturas que progridem moralmente, os planetas progridem materialmente. Se as criaturas evoluem moral, espiritualmente, os orbes progridem, se aprimoram materialmente. Essa colocação de Santo Agostinho é mais profunda do que parece a princípio. Porque quando pensamos em progresso material, nós apenas pensamos na mudança do cenário exterior. E não é isso que o Espírito está dizendo. Está dizendo que as coisas se sutilizam, que as coisas se tornam mais viáveis, que tudo no mundo material se sofisticaliza, se elabora, amadurece o repertório. Nós pensamos apenas com os olhos materiais, do ponto de vista material, ao exterior, ao cenário. Mas não é só isso. É mudança de clima, é mudança de condição de vida, mas é mudança também na comunicação, nas relações humanas, na forma de parlamentar, na diplomacia, na forma de se comunicar, na forma de lidar com o mundo material, no intelectualizar a matéria, como diz Allan Kardec em outro trecho da obra referida. O intelectualizar a matéria não é apenas animar o corpo para dar intelecto ao cérebro, porque é o espírito que pensa e não o cérebro. O cérebro é o gabinete, é a expressão física, é o computador através do qual o pensamento se expressa. Mas não é só isso. Intelectualizar a matéria é submeter a matéria aos processos culturais, intelectuais, a fim de desdobrá-la, de passar pelos processos industriais, culturais, tecnológicos. É você pegar da areia e na areia eu vou fazer uma tela e da tela você tirar um smartphone. É você pegar uma matéria-prima
e submetê-la a processos industriais a ponto de ela servir de remédio, de shampoo e de comida. A mesma matéria-prima. Intelectualizar a matéria. Mas afirma ainda Santo Agostinho na mesma obra e no mesmo capítulo mencionado que isso acontece em termos materiais, em paralelo e simultaneamente com o progresso moral dos homens. É que vale dizer que no sentido moral, a gente não fala que um planeta é mais ou menos evoluído, senão pelos habitantes que ali transitam. O planeta é mais evoluído moralmente ou menos evoluído moralmente, não por si mesmo, mas pelas criaturas que o habitam, que são mais ou menos amadurecidas. Mas o próprio planeta, a despeito dessa evolução moral, também progride pelos processos cíclicos materiais da natureza, aos quais o planeta está sujeito, está submetido na harmonia do cosmo. É isso que Santo Agostinho está dizendo nesse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, item Progressão dos Mundos. Mas, mais além, e Allan Kardec aborda esse assunto nesse capítulo, mas vai abordar mais ainda em A Gênese, quando fala sobre a evolução planetária, vai dizer Allan Kardec que as gerações novas, as futuras gerações que parecem mais aprimoradas, negando, portanto, a ideia materialista de que o ser começa a viver a partir da concepção sexual ou do nascimento, por meio do parto. Se a alma começasse a viver aí, a humanidade deveria sempre começar do zero. E por que os bebês de hoje não são os mesmos bebês do Neandertal da era paleolítica? Porque as crianças que nascem hoje parecem diferentes das crianças de há 1000 anos. Por quê? E os espíritos, dizem Allan Kardec, porque as gerações novas é a mesma humanidade que volta mais aprimorada. As humanidades de agora são as humanidades do passado, que retomam o seu proscênio, o seu processo evolutivo, que se aprimora a si mesmo e aprimora o meio, que ao evoluir, evoluem também o meio que o cerca, e é afetado pelo meio que progride, ou que contribui para progredir. Relação, portanto, dialética, não a dialética materialista, mas uma relação de interação constante, em que o espírito aperfeiçoa o meio e é aperfeiçoado pelo meio que ele aperfeiçoa. Mas dizem os espíritos ainda ao grande codificador da doutrina espírita, que de um lado nós temos o progresso intelectual e de outro moral. Quando a gente vê na obra kardeciana a expressão progresso intelectual, a gente tem que entender que Kardec usava o vocabulário do francês do século XIX, que embora era a alta cultura da época, ainda era limitado, se a gente for comparar com as transformações que a linguagem sofreu até agora. Estamos diante de alguém que, por exemplo, não usa a expressão evolução, porque evolução é uma palavra que vai ficar mais tarde difundida e popular depois de Darwin. Kardec usa o tempo todo progresso, desenvolvimento. É a mesma coisa. O espírito da letra é a mesma coisa. Mas a linguagem que ele se utilizou para tornar a coisa clara. Daí ele utiliza progresso intelectual, não no sentido da formação acadêmica, apenas. De você fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, pegar deuses. Não é isso só. Isso é um meio. Progresso intelectual tem a ver com o discernimento. Com o discernir as coisas. E que a formação acadêmica ajuda a pessoa a discernir. A mentalidade acadêmica, o estudo da ciência, ajuda a pessoa a compreender melhor as coisas, claro. Mas não apenas por essa via. E o progresso moral seria a evolução da conduta moral. Emmanuel retoma esse assunto mais de um século depois, no livro Pensamento e Vida, por meio de Chico Xavier, e vai dizer sabedoria e amor. O espírito evolui, sabedoria. Ele está retomando o tema kardeciano. O espírito evolui intelectualmente, isso é, pela evolução do raciocínio, do discernimento,
e pela moral, o amor, que resume, ou seja, a evolução dos sentimentos. Então, quando os espíritos dizem a Allan Kardec que o progresso moral sucede do progresso intelectual, mas não o acompanha imediatamente, ele quer dizer que para eu evoluir moralmente, primeiro eu tenho que tomar consciência, eu tenho que despertar. A evolução moral ocorre depois do discernimento ético. Não tem nada a ver apenas com escolarização, porque tem gente moralmente muito evoluída que, do ponto de vista da escolarização do mundo, é analfabeta. Mas às vezes é espírito sábio, é analfabeta nessa encarnação. Traz um repositório de sabedorias de outras, que já transitou pela cultura. Chico Xavier só teve a 4ª série do ano primário, 4ª série primária, do ponto de vista dessa encarnação. Mas era espírito sábio, rico de experiências de outras. E trazia sua bagagem. Mas é inevitável a gente pensar que a evolução espiritual é definida muito mais pelas conquistas morais. A conquista do pensamento é a base fundamental para o voo do espírito. Por isso que as asas que Emmanuel vai colocar vai dizer que uma amplia a horizontalidade, mas a outra é para subir, é no vertical. E subir é sempre mais difícil. As vicissitudes no mundo, os atritos com a matéria, os embates do dia a dia, tudo isso vai produzindo no atrito com a matéria, nas vicissitudes da vida, nas experiências do dia a dia, vai produzindo evolução. Porque vai despertando, mesmo nas situações dolorosas, vai despertando através da dor, do desconforto, das situações desagradáveis, vai despertando em nós sentimentos mais superiores. Reflexões mais profundas. É assim em várias áreas. Se a gente pegar até de maneira banal, quantas vezes a gente tem reflexões muito mais profundas e valoriza muito mais a saúde quando a gente tem um problema de saúde? Parece que a gente precisa do oposto para entender o que a gente tinha e que não estava valorizando. Quantos de nós? Assim é na saúde, assim em outros aspectos. Quando a gente possui, parece que a gente não valoriza muito. A gente acaba pelos excessos gastando para depois fazer o caminho de volta. E se dá conta do que a gente tinha e nem estava valorizando. Então os atritos, as vicissitudes, as aflições, os desgastes do mundo material. O mundo material é feito de desgastes. Cumprir horário, cumprir compromissos, atender, concretizar as coisas. Tudo que a gente quer concretizar as coisas, a gente precisa de um esforço. Porque no mundo, na matéria, tudo exige esforço. No pensamento, tudo é ótimo. Mas vai materializar. Tudo exige trabalho. E essas vicissitudes, essas situações vão aprimorando a sensibilidade do ser espiritual. No desgaste com a matéria, a gente desenvolve a emoção superior. Essa é a ideia. Vai dizer Allan Kardec que da mesma forma que os mundos evoluem, as criaturas evoluem, os planetas evoluem por ciclos planetários. Através da renovação dos seres, morte, renascimento, a renovação dos seres, e a renovação das coisas, pela natureza, pelas mudanças naturais que vão operando ou operacionalizando novas estruturas e nova forma de viver no mundo. Daí, os espíritos chegam a dizer que nos mundos mais aperfeiçoados, o clima, as condições de temperatura, as condições de alimentação são muito melhores e mais amenas. Mas chega um momento da evolução consciente, que o indivíduo não é só vítima, ou melhor, objeto dessas... Porque ele pode evoluir pela força das coisas, pelo dia a dia, pelo bate-cabeça, pelo erro, e pela tentativa e pelo erro até acertar. A gente pode evoluir, mas essa evolução é muito mais lenta, é muito mais penosa. Eu sempre cito o exemplo de você estudar música. Se você quiser estudar piano sozinho, você pode, consegue, mas é melhor contratar um professor. O professor vai te ajudar. Alguém que tem mais experiência que você, que vai te orientar. A evolução consciente é se dar conta
quando o espírito se dá conta que ele precisa aprimorar-se. A maioria de nós está despertando para isso. Porque em épocas passadas a gente não se preocupava em evoluir. Esse negócio de evoluir é um negócio utópico. A gente só se dava conta da gente e de alguma coisa que precisava ser mudada diante da dor. E muitos de nós ainda funcionam assim. É só pegar uma amostra populacional do centro espírita. A pessoa vai quando já quase não tem mais jeito. Aí volta a frequentar. Aí quando está mais ou menos, sai. E aí vai para lá e para cá. E volta quando a coisa está apertando. Nós somos assim com as coisas espirituais, com as coisas materiais. Imagina com as coisas espirituais. Viajamos para dentro, mergulhamos para dentro, refletimos mais quando o sofrimento se avizinha. Quando não se avizinha, normalmente a gente é insensível para as coisas verdadeiras e invisíveis da vida. As coisas permanentes, as realidades espirituais. Nós somos assim o tempo todo. Por isso o Espírito Emmanuel, na obra que nos serve aí, de tema, nesse mês da casa, Caminho da Luz, vai dizer que ainda por muito tempo a humanidade precisará do sofrimento como contribuição necessária para aprimorar-se e para despertar para áreas que não realiza por escolha própria. Ainda durante muito tempo necessitaremos do sofrimento. A medicina e a ciência acadêmica podem até bloquear as dores físicas em parte, mas as dores da alma, os sofrimentos morais, são também parte desse cardápio, parte dessa coletânea de sofrimentos que estão aí à nossa disposição. Jesus disse isso quando falava que até João Batista, o reino dos céus, era tomado pela violência. Tomado pela violência é o quê? Os indivíduos cresciam e progrediam através dos equívocos, dos crimes, das atitudes rudes e das expiações, das consequências daquelas atitudes. E sofriam as consequências. Então, evoluiu através da causa e efeito, prova e expiação, através da dor, do sofrimento. Para ele dizer que a partir de João Batista, que simbolizava a vinda dele, João Batista foi o primeiro profeta que anunciou, né, o precursor dele, simbolizando que a sua mensagem era uma mensagem de evolução consciente. É eu tomar consciência, escolher me aprimorar. Eu escolher buscar essa plenitude espiritual. E por essa razão, o Espiritismo explica que a reencarnação é aprendizado. A reencarnação é escola. Escola. Mas se você pensa que reencarnação é escola no sentido de eu ler o Evangelho, eu ler a obra espírita e aí eu estou aprendendo, não. O aprendizado não se limita a isso. A teoria, a leitura, são preparações que podem ser muito bem aproveitadas. Por isso que a gente faz isso aqui. Porque todos nós precisamos, inclusive eu mesmo. Para não parecer que o orador vem aqui disseminar o conhecimento com o qual ele não tem nenhuma conexão. Muito pelo contrário, todos nós precisamos estar revendo, estar refletindo, estar pensando sobre essas coisas todas. Por quê? Para se conectar, para entrar em contato com a dimensão nossa espiritual, para nos preparar. Mas aqui é apenas a parte inicial do aprendizado. Porque como a reencarnação é escola, tem uma parte do aprendizado que é individual, que é a experiência. Sabe como é isso? Não, quero aprender perdão. Meu Deus, me dá um aprendizado. Quero internalizar o perdão. Aí Deus coloca uma pessoa bastante ofensiva para te agredir, para você aprender o perdão. Porque o curso de perdão só recebe o diploma depois da prática. Assim em todas as situações. Curso de paciência. Eu quero ter paciência. Cuidado com o que pede. E começa no básico, viu? No básico. O básico é o seguinte: alguém perguntar a você 4 vezes a mesma coisa. E você conseguir repetir a mesma resposta no mesmo tom de voz. Na segunda, a gente já quer morder a pessoa. Já está irritado. E isso é básico. Ou você acha que os espíritos superiores veem isso como dificuldade? Isso é o beabá da paciência. É o água com açúcar. É o ensino fundamental. É a alfabetização da paciência.
Porque a paciência tem gradações, né? Até as coisas mais difíceis. Começa assim, o familiar, que pergunta não sei quantas vezes, é uma coisa que a gente já falou. Isso é o beabá. Isso não é coisa para espírito superior, não. Aí, uma situação lá em família, uma coisa que se perde na hora que precisa, do dia a dia, do cotidiano, até as grandes coisas que exigem paciência. Então, a moralidade do espírito é medida através da dimensão dos seus sentimentos. A quantidade dos sentimentos. Tem até uma mensagem sobre a paciência que eu já contei aqui várias vezes, psicografada por Chico Xavier, que fala de uma comunicação espiritual na Federação Espírita Brasileira por Bittencourt Sampaio. E em determinado momento ele estava dando comunicação, um atrasado da reunião mediúnica chegou, a reunião já estava fechada e começou a bater na porta. E a porta estava trancada, como boa sessão mediúnica, deu horário. Se Jesus chegar atrasado, nem ele entra. Fechado. E aí, batendo, o indivíduo começou a aumentar, assim, né? A intensidade da batida. E aí, Bittencourt Sampaio, através do médium Frederico Júnior, disse assim: nas pequenas coisas e nos detalhes é que a gente se revela. O nosso companheiro que chegou atrasado, que está do outro lado da porta, é um exemplo de gentileza e de cortesia, mas ainda não adquiriu a virtude da paciência. Veja como a forma como ele bate na porta. Nas pequenas coisas que a gente se revela. Quando eu li isso, eu disse: meu Deus, a buzina do carro, a campainha. Comecei a refletir assim, sabe? Porque é aí que a gente se revela. O tom de voz, a forma de se dirigir em relação aos outros. Os missionários espíritos superiores, e Emmanuel diz isso na obra, são espíritos mais experientes nesse curso. São espíritos que já caminharam mais, já estão na pós-graduação. O que é que eles fazem? Eles mergulham na terra. O que é que seria de nós se os alunos não tivessem professores mais experientes? Eles mergulham para nos ensinar, para nos trazer, porque o que eles vivem é da ordem do sentimento. Eles vêm para transformar isso em palavras. E Emmanuel, em toda a obra Caminho da Luz, fala desses missionários. Eles compreendem a lei divina, mas a compreensão interior não tem palavra. Aí eles traduzem isso reencarnando em palavras. E o que é que acontece? Fundação de filosofias e de religiões. Que é uma tentativa desses espíritos nobres de materializar aquilo que eles já vivenciam, já sentem em planos superiores. Porque os espíritos evoluídos dispensam palavras. A comunicação já é psíquica. Já está quase acontecendo isso com a gente aqui, né? A gente está treinando. A gente se comunica por WhatsApp. É quase uma letra para a gente responder uma pergunta. Né? E aí, se a gente está feliz, a gente não coloca eu estou feliz, coloca uma carinha lá, sorrindo. Agora é figurinha. Então a gente está quase que dispensando palavras. Isso são exercícios que a espiritualidade faz a gente exercitar através da tecnologia aquilo que vai acontecer em mundos superiores. Dispensar a palavra articulada na linguagem do pensamento. Os espíritos evoluídos já vivem isso. Já vivenciam isso. E eu estou falando de espíritos evoluídos. Eu estou tocando, ou melhor, estou começando agora a falar sobre Jesus, que é o centro da obra Caminho da Luz, onde os processos terrestres convergem. Jesus é espírito puro e é o único espírito puro para o nosso planeta. Segundo a literatura mediúnica, e Emmanuel afirma isso, os espíritos puros têm uma comunidade, mas na Terra, o espírito puro que passou por nós é aquele que era chamado Jesus, que foi chamado Jesus de Nazaré, ou o Cristo. Esse espírito puro, aquele que não está sujeito mais à encarnação, como diz Kardec na questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, que já não tem mais as imperfeições do mundo material, que já tem conexão direta com a divindade. Imaginemos em Jesus, se ele precisa de palavras. Então, quando ele veio até nós, o seu evangelho não é aquilo que a teologia tentou entender. A teologia, a religião ao longo dos tempos, tentou entender o evangelho como uma doutrina, um código de conduta religiosa específico, com dogmas, a respeito de salvação, de céu e inferno, a respeito de regras para a nossa vida diária, de etiqueta. Não é isso. Não é isso. E a doutrina espírita nos ajuda a compreender que o evangelho de Jesus é muito mais.
O Evangelho de Jesus é a experiência emocional de um espírito que já percorreu o processo evolutivo. E vem dizer para nós o que é que nos aguarda daqui a alguns bilhões de anos. Essa é a ideia. Por isso que quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para ser guia e modelo, questão famosa, 625 do Livro dos Espíritos. Veja a sabedoria de Kardec, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ser-lhe guia e modelo. Guia e modelo. Aí os Espíritos respondem, Jesus. Guia, aquele que aponta, aquele que orienta. Mas não é apenas guia. Porque eu posso orientar alguém e não ter experiência da jornada. Ele é modelo também. Ele é guia e modelo. Porque ele é alguém que direciona, que orienta com sabedoria, mas é alguém que percorreu esse caminho. É alguém que já tem uma experiência muito grande. Tem estudiosos do Sermão da Montanha que vai dizer que quando Mateus escreve que ele chegou na montanha e se assentou, alguns entendem, claro que ele deve ter se sentado, quem sabe, se recostado, mas alguns interpretam simbolicamente essa passagem. Que há um simbolismo de que Jesus se diminuiu. O Espírito puro por excelência diminuiu-se para fazer entendido para os homens, no Sermão da Montanha, através daquele discurso. E condensou os bilhões de anos de experiência dele, de evolução, naquele discurso do Sermão da Montanha. Que é os princípios fundamentais do Evangelho, né? Que mais tarde ele vai explicar pelas parábolas, de maneira esmiuçada. O Sermão de Montanha ali está o resumo. O resumo de um Cristo. Um resumo de um Espírito puro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê A Caminho da Luz, obra de Emmanuel, uma das obras antológicas de Emmanuel, uma das obras primas da psicografia de Emmanuel, década de 30 do século passado, você observa, em A Caminho da Luz, Emmanuel dizer que na gênese do nosso planeta, na formação do planeta Terra, Jesus estava colaborando, ou melhor, ele era o colaborador principal, com a sua comunidade de espíritos, os seus colaboradores, para a formação do planeta, saindo da nebulosa solar, esfriando-se em um movimento centrípeto, de fora para dentro. E as primeiras formas de vida foi ele, com seus engenheiros siderais, que começou a colocar o protoplasma, as primeiras partículas que formariam os futuros aminoácidos, os coacervados, para dar origem, mais tarde, impulsionar o evolucionismo e as outras formas que, nos laboratórios da natureza, foram ensaiados as formas dos futuros habitantes da Terra. E Jesus estava por detrás disso. Ou seja, se a geologia da Terra e a astronomia humana da ciência estiver precisa, e parece que está, porque os espíritos atestam isso, a Terra tem, vou arredondar, a Terra tem cerca de 5 bilhões de anos. Há 5 bilhões de anos, Jesus estava nessa condição, já de espírito puro. O que significa dizer que quando Emmanuel diz assim, o ser humano atual, o ser humano nós, na fase huminal, na fase humana, está mais próximo do reino animal, do reino instintivo, do que nos reinos, na futura angelitude, Emmanuel está dizendo que a nossa experiência humana é recente. Basta ver os nossos instintos, a predominância dos nossos sentimentos. Então o que Emmanuel está dizendo é que a gente ainda está, assim, gatinhando nos primórdios da humanidade. Eu não sei fazer conta. E é muito difícil a gente estabelecer um cálculo aqui. Os espíritos Allan Kardec nem se atreveram a fazer isso. Mas quanto tempo a nossa humanidade, na média geral, deve ter? 100 mil? 200 mil anos, talvez? 200 mil anos. O que é que eu era 200 mil anos? Se é que eu era. Há 5 bilhões, Jesus já era puro. Jesus já era o Espírito puro. Sabe o que Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz? Numa frase muito rápida, que passa despercebida em A Caminho da Luz. As estrelas e galáxias onde ele evoluiu já foram consumidas e se transformaram em poeira cósmica. As estrelas e galáxias onde ele passou a sua evolução, processou a sua evolução,
já foram diluídas em poeira cósmica. Já tiveram seus... Porque as galáxias têm os seus ciclos, os planetas têm os seus ciclos. De nascimento, de desenvolvimento e mais tarde de morte. Então, quando você olha e diz, Jesus, eu acho que você não está certo. Eu acho que você não está entendendo a minha situação. Você sabe o que você está falando? Jesus vai olhar e vai dizer, meu filho, eu tenho bilhões de anos vivendo isso. Eu tenho experiência no mercado, ó. Não, Senhor, o meu caso particular você não está entendendo. Então, quando você chama alguém para fazer uma consultoria de experiência na sua empresa, quando você chama um professor de piano para tocar piano e para te ajudar a tocar piano, é alguém que tem experiência, que já viveu aquilo, que tem know-how. Jesus tem esse know-how da evolução espiritual. Então, o seu evangelho é muito mais do que as religiões da terra entenderam. E Emmanuel diz isso na obra. Emmanuel diz isso na obra. O próprio título da obra, A Caminho da Luz. E a luz é o próprio Jesus que ele coloca na obra. E é uma análise da história terrena. A obra Caminho da Luz é uma análise da história terrena. Dos grandes momentos da história humana, ocidental e oriental. Dos períodos primitivos às grandes civilizações. Só que é uma historiografia, uma análise histórica do ponto de vista espiritual. E em toda a obra, ele diz que Jesus sempre esteve participando, tutelando os seus governados, como governador da terra. Então, quando você pega o Evangelho, não pense que o Evangelho é a igreja protestante, é a igreja ortodoxa armena, é a igreja russa, é a igreja católica romana. Não é. O que é o Evangelho? Senão as leis cósmicas colocadas em palavra. Daí Kardec vai dizer que o Espiritismo tem como proposta ressuscitar esse Evangelho. Ressuscitar esse Evangelho. A história terrena é uma jornada para a luz. Estamos todos caminhando a caminho da luz. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A teologia e a religião encontrou em o Evangelho de Jesus um sistema moralista de religião. Fazer isso, não fazer, fazer aquilo, não fazer. Pode, não pode, é pecado, não é. Porque quase sempre se apegou a trechos cuja linguagem era uma linguagem rebuscada do passado, que foi traduzida mais tarde para o latim, e que sofreu, inclusive, dificuldades de interpretação. Afinal, a própria linguagem oriental é toda metafórica. No capítulo que nos serve de tema, porque esse título, esse tema aqui, está fundamentado, está baseado no capítulo 25 de A Caminho da Luz, que é o último capítulo. Último capítulo. A Cobem me deu um desafio de fôlego. Que o último capítulo, capítulo 25, se chama O Evangelho e o Futuro. E Emmanuel faz alguns vaticínios sobre o futuro da humanidade. Vai dizer Emmanuel nesse capítulo que quando Moisés veio à Terra, e a primeira grande revelação universal, a revelação mosaica, quando eu digo primeira grande revelação, Deus sempre se revelou às criaturas através dos seus missionários. Mas uma revelação em caráter mais assim internacional. A primeira foi através do judaísmo, com os grandes patriarcas, Moisés especialmente, Abraão e outros também, mas Moisés simboliza toda essa cultura, que é a revelação do monoteísmo, a revelação de uma compreensão espiritual mais elaborada, mais desenvolvida, a relação com o divino menos complexa, porque o esoterismo egípcio, os misticismos da Índia, o excesso de parafernália, de cerimônia nos rituais esotéricos da época, confundiam a população. A doutrina mosaica simplificou as coisas, através daquela compreensão de sabedoria, de profecia. Emmanuel vai dizer na obra que os hebreus eram os espíritos daquela cultura que melhor tinham compreensão do mundo espiritual. Tinham a maior cota de ciência, de consciência das verdades espirituais, pela compreensão de profecia, de mediunidade que eles tinham, de revelação. Por isso, o investimento espiritual que Deus fez daquele povo. O investimento foram centenas de profetas. Centenas. E os profetas vinham dizendo, o Messias vem. O Messias, Jesus, tô indo, viu? E quando foi, a gente sabe o que foi que deu. Ele anunciou o tempo todo que ia.
Quando chegou, não tinha hotel reservado, não tinha alimentação para ele, não tinha hospedagem, não tinha nada. Por isso, algumas parábolas falam do povo de Israel, do fracasso, do insucesso da missão espiritual de Israel, que deveria levar aquela espiritualidade. E aí, Emmanuel vai dizer nesse capítulo, o Evangelho Futuro, que naquela época havia uma imaturidade espiritual. E Moisés, com aquele paradigma espiritual, tinha como meta, encaminhar aquele povo, que era o mais preparado para receber mesmo, aquele povo, para um outro patamar de maioridade espiritual. Que começaria naquele judaísmo, naquela tradição espiritual, que entraria, Emmanuel diz isso, que entra na maioridade espiritual no momento das grandes civilizações gregas e romanas. Vai dizer que naquele período do helenismo grego, Sócrates, Platão, a espiritualidade desses filósofos, desses sábios, desses artistas, e mais tarde, a cultura romana, através da oratória, da poesia, da retórica, os grandes poetas latinos e cultos, essa enxurrada de espíritos que vieram, essa cultura demarca a entrada do povo numa certa maioridade espiritual. E Emmanuel vai dizer, e quando isso acontece, Jesus vem. A vinda de Jesus é para consolidar essa maioridade espiritual e anunciar mais. Anunciar uma futura maturidade espiritual. Deixa eu ver se eu estou me fazendo claro. Imaturidade ou infantilidade. Maioridade assim, fez 18 anos. Entrou na vida adulta. E maturidade. Emmanuel diz nesse capítulo que a vinda do Cristo era para consolidar a maioridade espiritual daquele povo e fomentar o início da futura maturidade espiritual, que não poderia ser de chofre, de imediato. Ele próprio falou em João 14, muito mais coisas eu poderia dizer-vos, mas vós não suportaríeis. Quando a humanidade estiver preparada, eu pedirei ao Pai que envie o Espírito de verdade, o Paracleto, o advogado, o Consolador, para esclarecer as minhas palavras e dizer coisas novas que hoje eu não posso dizer. Ele disse isso em João capítulo 14. Então, era a lição. E Emmanuel vai dizer, me permitam ler só um trecho desse capítulo, que não serve de tema. Ele vai dizer, nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, uma vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu se manter intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares dele, reencarnados no globo para a glorificação dos tempos apostólicos. E Emmanuel continua dizendo, por isso que o mundo, mesmo o mundo ocidental, não se evangelizou. Ele diz, não se cristianizou. Emmanuel utiliza essa expressão, não se cristianizou no sentido de não se evangelizou. Porque aqui, Emmanuel coloca uma coisa que hoje a gente discute nos seguintes termos. Há uma diferença em cristianismo e evangelho. Cristianismo é a prática humana de viver o evangelho. O evangelho é o ensinamento. Cristianismo é a prática. E quando você fala, o cristianismo, de que cristianismo você está falando? Do cristianismo da Idade Média? Do cristianismo da Inquisição? Do cristianismo das guerras religiosas? Que tipo de cristianismo? O evangelho é o ensinamento. O cristianismo é tentativa humana de viver os ensinamentos. Então, por isso que o capítulo fala o evangelho e o futuro. O evangelho e o futuro. O mundo não chegou a se evangelizar, diz Emmanuel. Chegou a se instruir. Chegou a se educar, mas não se evangelizar. Porque a instrução informa. A educação forma. Mas a evangelização transforma. O mundo não chegou a se evangelizar. E aí Emmanuel entra num prato mais amargo, assim, né? Num jiló, assim. Porque ele começa a falar que a humanidade vai ver no futuro, a partir daquele momento,
Sofrimentos que serão ajustes de conta dos nossos excessos passados e também em prol do despertamento emocional e espiritual do presente. Ele fala dos sofrimentos de tal forma que ele fala como se estivesse falando para hoje. A obra foi escrita, e aqui eu preciso fazer uma colocação, a obra foi escrita em 1938. Estamos às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Setembro de 38, a obra acaba. Estamos na boca da Segunda Guerra Mundial. E olha o que ele diz: uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas das suas consciências enegrecidas. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. E continua dizendo, não mais a Europa vai ter a crença da supremacia dela em relação... Ele estava falando do futuro nazismo, do futuro arianismo e dos preconceitos em geral, do racismo, da xenofobia, que ainda remanescem em nós, ainda tentam sobreviver em nós. Ele está falando, mas ele não está falando apenas para 1938. Ele está falando dos acontecimentos que estão se dando agora. Ele fala disso. Só que as profecias em Emmanuel é de alto nível. Que aqui eu preciso falar o seguinte. Quando você lê o Livro dos Médiuns, tem um capítulo do Livro dos Médiuns que o Livro dos Médiuns vai dizer assim, Kardec diz, toda a profecia que é muito específica deve ser vista com cuidado. E se a profecia, a premonição, a presciência é uma mensagem com data marcada e com hora prefixada, é necessário desconfiar, porque quase sempre é sintoma de mistificação. Os espíritos superiores nunca prefixam datas específicas, porque eles sabem que não há uma data prefixada para as coisas. Eles trabalham com probabilidades, como os cientistas sociais trabalham com probabilidades. Quando a seguradora liga para você e pergunta assim, você tem quantos anos para fazer o seguro de vida ou seguro de carro? Não, eu tenho 20 anos, eu bebo! Ah, o seu seguro vai ficar um pouco mais caro do carro. Seguro de vida. Não, você faz... Ah, eu sou policial! Ah, seu seguro vai ficar caro. A depender da sua profissão, a depender do seu estilo de vida. Por quê? Porque eles trabalham com probabilidades. Com probabilidades. Os espíritos superiores trabalham com probabilidades. O que Emmanuel profetiza aqui não tem nenhum caráter sensacionalista. Ele repete o estilo de João no Apocalipse. Meu Deus, quanta gente interpretou o Apocalipse de João como se fosse assim uma previsão para uma pessoa ou para um acontecimento específico. E João estava prevendo acontecimentos globais. Ele não estava trabalhando acontecimentos individuais, mas padrões coletivos que iam acontecer. Ciclos evolutivos. E Emmanuel está falando a mesma coisa aqui. Acontecerão sofrimentos. As coisas vão piorar. Vão piorar. E pioraram. Em alguns aspectos. Houve as guerras, mas hoje os conflitos familiares, as situações mais variadas, e ele vai dizer mais tarde, após isso, após esses sofrimentos, luzes espirituais dignificantes começarão a envolver o planeta. E as criaturas despertarão para a sua sensibilidade espiritual. Se interessarão mais pelo sagrado, pelo transcendente. Buscarão mais e terão sede, necessidade espiritual. Não precisamos ir muito longe. Uma casa dessa repleta em domingo pela manhã, há 100 anos, era um negócio improvável. Há 100 anos. Era um negócio muito improvável. Primeiro que era mal visto. Depois que, em certo período, a própria legislação proibia, por exemplo, reuniões espíritas. A psiquiatria, com o venerando e abençoado Juliano Moreira, esse gênio, mas que não compreendeu muito bem o espiritismo, chegava a dizer que o espiritismo produzia loucura. Eu nunca vi um espírita ficar louco. Agora eu vejo muito louco ficar espírita, que é outra coisa. Então, luzes espirituais. O interesse espiritual, o despertar, o sofrimento despertará as pessoas para as coisas sensíveis, para as coisas que importam. E os tutelados do Cristo despertarão para a sua importância. Não necessariamente para uma doutrina cristã, mas para a importância daquilo que ele representa enquanto ensinamento.
Os tutelados do Cristo. Quem lê o roteiro de Emmanuel vai ver lá uma informação preciosa, e olha que essa obra é de 1952. Emmanuel vai dizer que aproximadamente, os espíritos que estão tutelados por Jesus são 22 bilhões. Você está pensando que a gente tinha problema, né? 8 bilhões de encarnados. 22 bilhões sob a tutela dele. Esse número era aproximado porque há migrações e imigrações, há relações interplanetárias. Mas a Emmanuel coloca isso em roteiro. 22 bilhões sob a sua tutela. A maioria está no mundo espiritual e uma parcela encarna. A maioria ainda está no mundo espiritual, configura o mundo espiritual. Então, se você for prever o futuro de alguém e dizer, você tem um problema, quem é que não tem? Até Jesus. Porque ser governador espiritual de 22 bilhões de almas deve ser um problema. É um problema. E Emmanuel conclui o capítulo dizendo que nesses dias o homem físico vai se alinhar ao homem espiritual. Ele usa uma linguagem que Humberto Roden gosta muito, né? O homem sagrado e o homem profano. Vai haver um alinhamento entre o homem físico e o homem espiritual. Porque quase sempre a gente tem uma fragmentação, né? A gente é uma coisa e é outra ao mesmo tempo, né? A depender do ambiente, a depender do contexto, a gente é espírita. É aquela coisa. No centro espírita, na instituição, eu sou caridoso, mas na minha empresa, não. No meu trabalho, não. Não venha afetar meus interesses, não. Então a gente divide. Na instituição religiosa, a gente tenta ser espiritualizado. E fora não, como se houvesse uma divisão. Então, é necessário, portanto, ler essa obra. Essa obra é uma obra que faz alusão a muitos conceitos kardecianos, de agênese na evolução planetária, os processos espirituais. E o que se destaca da obra é ele. Jesus sempre estando ali colaborando, em pessoa, ou então através dos seus auxiliares, enviando os seus emissários. Então, quando você olha Jesus na terra, não, foi um profeta barbudo, nazareno, que morreu crucificado, foi um Marte. Isso é reduzir demais. Isso é reduzir demais a experiência dele. Aquilo ali foi só parte do processo. Antes disso, antes da experiência no corpo, ele colaborava. Chegaram a perguntar a ele sobre Abraão. Ele disse, antes de Abraão, eu já era. Abraão era o patriarca do patriarca, né? O maior de todos os patriarcas. Ele estava dizendo que era maior que Abraão, que era mais velho que Abraão. E espiritualmente era o irmão mais velho. Daí na última ceia, ele que sentou na cabeceira e que ele partiu o pão. Simão Pedro era mais velho que ele, cronologicamente, fisicamente, mas ele era o mais velho espiritual. Você já parou para pensar nisso? Que ele era o governador espiritual do planeta, veio, e ele foi expulso do planeta que ele governa. Porque a crucificação dele é o símbolo de que as pessoas rejeitavam ele, de que o mundo expulsava ele. Olha que lição de humildade. Ele é o governador da terra e ele é expulso. Se fosse eu, ele diz, agora que se arrebenta, eu já fiz minha parte. E ele volta e vai, né? Aparece a Tomé, aparece aos discípulos, retorna para conviver. Não é apenas perdoar, porque eu posso perdoar e não querer conviver. Mas ele perdoou e voltou para conviver, a lição da convivência. Pediu para Tomé tocar. Apareceu a Pedro. Quando eu li essa parte do Evangelho, ele não falou isso para Pedro. Eu falei, Pedro, hein? Disse que daria a vida por mim, me negou 3 vezes, hein? Jogaria na cara assim. Nenhuma reprimenda, nenhuma censura, nenhuma condenação. Então eu quero concluir meu comentário contando 2 trechos muito rápidos, porque já chegamos basicamente ao horário. Um deles é o seguinte. Pense numa pessoa vivendo em alguma região do país que começa a ter dificuldades financeiras, mantendo os pais em uma região do interior, com um salário muito modesto, e aí há um problema na empresa que trabalha, perde o emprego, os pais não teriam mais, inclusive, a ajuda dele, que viviam numa situação muito modesta, com muitos filhos no interior. Ele fica muito mal, começa a ter problemas psíquicos, chega a ter desmaios e resolve se suicidar. Chega num local alto,
para se suicidar. Vou parar a história aqui. Pense comigo a respeito dessa história. Esse sujeito está precisando de ajuda, né? Esse sujeito precisa de tratamento. Que sujeito é esse? Vai destruir a própria vida. Claro que a situação é dramática. A situação é penosa aí. O que é que você falaria para esse sujeito? O que é que você imagina o que é que vai acontecer na vida desse sujeito? Vai ser internado no hospital psiquiátrico? Vai realmente executar o suicídio? Eu estou falando de Divaldo Pereira Franco. Para onde ele foi? Quando você olha só esse trecho da vida dele, você pensa... Antes dele se tornar concursado, servidor público, ele passou por essa situação, chegou no elevador Lacerda ali, quem leu a biografia dele sabe, e pensou em se suicidar. A sua irmã Nair Franco, que estava desencarnada há mais de 20 anos por suicídio, ingeriu venenos. Quando ele tentou se suicidar, Divaldo, quem é da época, poucas pessoas são da época, por conta da época, há muitos anos, mas Divaldo jovem aqui na Cidade Baixa, em regiões aqui, às vezes desmaiava por conta dos mal-estar mediúnico, dos transtornos mediúnicos que ele passava. Não tem nenhuma característica brilhante, romântica na mediunidade dele no início. Era feito de transtorno, de conflito, de obsessão. Ele era acudido, às vezes, caído no chão. Abel Mendonça, quando estava na casa de Emmanuel, pegava e levava ele para a casa de Emmanuel com Raquel Ribeiro, para acudi-lo. A mediunidade de Divaldo não era diferente de muitos médicos que vivem passando mal, dando chilique, dançando a Macarena. Mas para onde ele foi? E aí, nesse dia da elevador Lacerda, Nair Franco aparece a ele, deformado, 20 e tantos anos já de suicida. Deformado, disse: "Você é louco! Você vai se jogar daqui? Veja o que aconteceu comigo!" E ele desmaiou novamente. Graças a Deus desmaiou para trás e não para frente. Ele disse mais tarde na biografia de Ana Lande: "Eu, quando cheguei ali no elevador Lacerda, eu sentia uma coisa me dizendo, me atraindo para lá." Mais tarde ele identificou Máscara de Ferro, um dos inimigos do passado que tentava atormentá-lo pela obsessão. Eu sentia alguma coisa me atraindo: "Venha, venha!" E por pouco, depois teve outra tentativa dessa natureza. Mas para onde foi que ele foi? Por que eu estou contando essa história? Porque o Evangelho é feito dessas surpresas. O Evangelho futuro vai ser isso. Vai ser alguém que está às bordas da loucura por um transtorno psíquico, pensando em se jogar de um local alto, e se torna em uma das pessoas mais abnegadas e dedicadas do século XX. Na mediunidade e na assistência social. Se você não entende o Evangelho, se você não percebeu que o Evangelho todo é isso, Maria Madalena se transforma na pessoa que recebe ele por primeira vez depois da ressurreição. O maior palestrante do cristianismo, Saulo de Tarso, mais tarde Paulo, era um homicida quanto mais, assassino dos próprios discípulos dele. Se a gente não se surpreende com isso, a gente não está entendendo ainda direito nem um pouquinho o Evangelho. O líder do grupo dele fraquejou no momento mais crucial. O Evangelho é uma mensagem de redenção. Não é uma mensagem de anjos ensinando a angelitude. É uma mensagem de seres humanos tentando transcender. E é isso que Emmanuel fala no capítulo. E é isso que Emmanuel conclui no capítulo. E só para concluir, no livro Renúncia, Espírito Emmanuel, o espírito iluminado de Alcione, que é chamado por Emmanuel de um anjo encarnado praticamente. Quem leu a obra vai lembrar disso. Chega um momento da vida dela que ela se torna freira religiosa por conta de uma série de situações que não dá para explicar aqui agora. Só que ela vai experimentar provações no próprio monastério que ela faz parte. Uma das pessoas que era o seu superior hierarquicamente, um sacerdote, tenta perturbá-la de todos os jeitos. E Emmanuel utiliza uma expressão muito bonita e muito sutil, né? Tenta, inclusive, abusá-la da sua pureza de mulher. Todo mundo entendeu o que é que havia. E aí, um momento lá, que ele tenta pressioná-la e é vencido nos diálogos. Ele era doutor em teologia.
Ele é vencido na simplicidade da alma pura de Alcione, na discussão, que ele se irrita e diz assim: você quer destruir, na verdade, a nossa fé, a nossa igreja. E ela responde: grande é o vosso equívoco, Frei Osório. Ninguém destruirá na terra a igreja de Jesus. Bem se vê que ela não está falando de uma igreja, de uma instituição. Ninguém destruirá na terra a igreja de Jesus. Ainda que todos os homens se conluiassem contra ela, o instituto cristão continuaria puro e intangível. Devemos considerar, contudo, que todos os elementos humanos colocados a seu serviço sobre a terra hão de ser necessariamente modificados. Nossos templos frios e impassíveis serão transformados em casas de amor mais tarde, como lares de Deus, onde as criaturas possam encontrar o verdadeiro culto da sua inspiração e do seu amor sublime. Os conventos, ela estava num convento, os conventos deixarão de ser âmbitos de sombra, para que o mestre neles identifique tabernáculos de fé e caridade pura. Nós, as monjas, teremos interpretado o serviço divino de outro modo. Não no monastério, mas escalonando hospitais, creches, asilos, escolas. Ele se perturba tanto que começa a dizer: você com essa profecia toda, o que é que você diz então da igreja católica? E ele vai dizer: o que você diz de nós, os homens religiosos? É como se aquele frei estivesse perguntando de todos nós. O que será de nós no futuro do planeta, diante do Evangelho? E Alcione, inspirada, sem se perturbar com as punições que poderia receber, respondeu: vocês, sacerdotes, e poderia falar para todos nós, vocês serão no futuro como Saulo de Tarso, que depois de perseguir, de zombar, de ser intolerante, de, na máscara da religião, destruir as coisas santas, se converterão em discípulos fiéis. Ou serão como Simão Pedro, depois de negar tanto Jesus, voltará à dedicação fiel e completa. Porque todos esses ensinos evangélicos não são exemplos para aquela época apostólica, são exemplos que tocam a nossa experiência particular e os nossos desafios mais íntimos. Muito obrigado, muita paz.